Olá, estudante do 8º ano! Eu sou o professor Bruno e juntamente com a nossa intérprete Jaqueline, nós vamos começar mais uma aula de matemática. O nosso tema de hoje são sevianas no triângulo, mediana, bissetriz e mediatriz. As sevianas do triângulo, esse nome parece estranho, mas as sevianas são retas que compõem a estrutura dos triângulos. E a gente vai ver isso de uma melhor maneira. Então aqui, para iniciar os nossos estudos, nós trazemos uma imagem de um triângulo com vários segmentos de reta e formando uma ilusão de ótica tridimensional. Então vamos lá aos nossos tópicos da aula de hoje. Hoje nós vamos fazer o estudo do triângulo, estudar o que é seviana, e dentro das sevianas nós vamos estudar essas três: mediana e o ponto baricentro, bissetriz e o ponto incentro, mediatriz e o circuncentro. Então, vamos começar. Aqui nós temos um exemplo de triângulo. O triângulo é uma figura geométrica bem específica, pois é o menor polígono que existe. Possui 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Aqui nós demarcamos somente os ângulos que são internos ao triângulo. E por meio desses 3 elementos, nós vamos construir o conceito de cada uma das retas sevianas. E o que é uma seviana, então? Como o triângulo não possui diagonal, torna-se importante fazer o estudo dos outros elementos que compõem o triângulo. Nesse caso, tem-se o conceito de sevianas, que são retas que podem compor a estrutura do triângulo. Nessa atividade de matemática, nós vamos especificamente estudar as sevianas mediana, bissetriz e mediatriz. Então, vamos começar com a mediana. Então, para fazer o estudo sobre as medianas de um triângulo, nós vamos fazer uso deste software, que é o software GeoGebra. Ele está disponível gratuitamente em aplicativo para celular ou também, se você quiser utilizar ele online no site do GeoGebra. Na atividade do Conexão Escola, acessando o site, você vai ter o link e o QR Code para acessar esse site. Aqui, então, nós vamos começar fazendo um triângulo qualquer. Então, eu vou vir aqui no meu ícone de triângulo, selecionar polígono e vou construir um triângulo qualquer. Está aqui o meu triângulo ABC. 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Para eu achar o ponto médio, porque eu quero mediana. E o conceito de mediana é que a mediana passa no ponto médio de um lado e vai até o vértice oposto. Então, vamos aqui neste item dos pontinhos e em ponto médio e selecionar o lado BC. Quando eu faço isso, eu tenho o ponto D. E o ponto D é o ponto médio do lado BC. Traçando uma reta por esses 2 pontos, eu tenho a reta mediana. Então, só para lembrar, reta mediana no triângulo é a reta que passa pelo ponto médio de um lado e vai até o vértice oposto ao outro lado. Eu achei uma mediana. Agora eu vou achar as outras 2 medianas. Venho no ícone ponto, acho o ponto médio de AC, que é o ponto E. Venho, traço a reta mediana, que passa pelo ponto médio ao vértice oposto. Então, já achei as 2 medianas desses 2 lados. Agora, eu vou achar a terceira mediana. Venho aqui nos pontos, localizo o ponto médio de AB, que é o ponto F. Traço a reta, ponto médio ao vértice oposto. Se você reparar com atenção, aqui o ponto de encontro de todas as medianas é um ponto muito específico. É este ponto aqui, que nós vamos dar o nome de baricentro.
Baricentro. O baricentro, ele é um ponto muito importante no nosso triângulo. O baricentro é o nosso centro de massa ou ponto de equilíbrio. Se eu fizesse esse triângulo numa folha de papel mais resistente, numa cartolina, se eu furasse exatamente no baricentro e pendurasse ele por uma corda, ele ia ficar paralelo ao chão, equilibrando todo o meu triângulo. Então, aqui nós vimos o conceito de mediana e o ponto de encontro de todas as medianas no triângulo é o baricentro. Agora, nós vamos fazer o estudo do conceito das retas bissetrizes. A bissetriz é essa mesmo que você acabou de lembrar aí. Bissetriz é aquela reta que divide o ângulo ao meio. Para facilitar nossas construções geométricas, nós vamos utilizar o mesmo triângulo. E nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos vir no ícone que lembra de um ângulo, aqui no GeoGebra, e vamos marcar ângulo. Se eu quero o ângulo A, eu marco B, A no meio, C. Eu tenho o ângulo aqui. Se eu quero traçar a reta bissetriz, eu vou vir no ícone reta, venho aqui em bissetriz, marco B, A, C. Pronto! Aqui eu tenho a reta bissetriz. O que a reta bissetriz fez com o ângulo A? Dividiu o ângulo A exatamente ao meio. Você já imaginou também, assim como no caso anterior, que o triângulo vai ter 3 retas bissetrizes. Nós construímos uma delas, referente ao ângulo A. Nós precisamos agora construir as retas bissetrizes do ângulo C e do ângulo B. Então, vamos lá, venho, seleciono bissetriz, marco A, B no meio, C, que é onde vai fazer a reta bissetriz, dividindo o ângulo ao meio. E agora vamos fazer a do ângulo C. O ponto de encontro de todas as bissetrizes é um ponto muito interessante. Um dos pontos que eu mais gosto. Ele se chama incentro. E ele é importante porque ele nos oportuniza construir uma circunferência inscrita no triângulo. Olha que legal. A circunferência fica dentro do meu triângulo. O incentro nos oportuniza construir uma circunferência dentro do triângulo. Agora, nós vamos ver outro conceito, aproveitando ainda o nosso triângulo, que já foi desenhado, que é o conceito de mediatriz. A mediatriz parece muito com a mediana, mas atenção, ela é diferente. Por que ela é diferente? Ela vai passar no ponto médio do lado, só que vai formar com o lado um ângulo de 90 graus. Para construir, o GeoGebra já tem ela prontinha. Nós vamos vir aqui em reta e nós vamos selecionar mediatriz. Mediatriz é a reta que passa no ponto médio do segmento, formando ângulos de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular. Diferente da mediana, porque ela não é ligada ao vértice, tá vendo? Onde forma os ângulos de 90 graus, onde ela passar, é isso mesmo. Vou marcar aqui as 3 mediatrizes. E o ponto de encontro das mediatrizes vai se chamar circuncentro. Você já está esperto aí, já entendeu porque chama circuncentro, né? Chama-se circuncentro porque ela oportuniza o desenho de uma circunferência circunscrita ao meu triângulo. Certo? Aqui o ponto de encontro de todas as mediatrizes é o circuncentro, que está lá no meio aqui desse triângulo, que é um triângulo acutângulo. Uma curiosidade bem importante das retas mediatrizes e o circuncentro, que é o ponto de encontro de todas elas, é que ele pode estar fora, dentro ou no contorno do triângulo. Se o triângulo for acutângulo, ou seja, o triângulo que possui todos os ângulos agudos, o circuncentro vai estar dentro da região delimitada pelo triângulo. Se por um acaso o triângulo for retângulo, que é o caso desta imagem, o circuncentro vai estar no ponto médio
do lado maior do triângulo retângulo, ou seja, da sua hipotenusa. Já se o triângulo for obtusângulo, ou seja, se o triângulo tiver um ângulo obtuso maior que 90 graus, nós temos aí que o circuncentro está fora e, dependendo do ângulo, está bem distante da região delimitada pelo triângulo. Então, o circuncentro pode estar fora, dentro ou sobre um dos lados do nosso triângulo. Vamos colocar em prática, então, os nossos conhecimentos. Em um sítio moram 3 famílias, que ocupam as casas indicadas no esquema por A, B e C. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância de cada uma das casas. Em qual local o poço artesiano deve ser construído? Aqui nós vamos usar os conceitos que nós aprendemos. E o único conceito que está equidistante dos pontos é o conceito de circuncentro. Então, para que o poço fique no centro, é necessário determinar o circuncentro dos pontos A, B e C. E eles estarão equidistantes, ou seja, vão ter a mesma distância do poço até um desses pontos. Agora é com você. Acesse o portal Conexão Escola, tire suas dúvidas e façam as questões. Até a próxima aula. Um abraço!